Ora, muito boa tarde. Bem, eu estou a gravar este vídeo porque recebi um e-mail, que é este aqui à minha frente, que achei muito interessante porque basicamente é uma notificação do novo protocolo feito entre o governo e a Microsoft. Temos aqui o Steve Ballmer, o atual CEO da Microsoft, mandar uma mensagem acerca deste nova sede no Parque das Nações e depois uma mensagem do nosso Presidente da República. Bem, eu vou rapidamente ler aqui o que é que o Sr. Steve Ballmer tem a dizer, posteriormente o Sr. Aníbal Cavaco Silva, e depois refletir um bocado sobre esta realidade. Bem, a mensagem do Sr. Steve Ballmer, CEO da Microsoft Corporation. A Microsoft está totalmente comprometida em fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar Portugal a recuperar o caminho do crescimento económico e, mesmo neste contexto mais desafiante, continuamos a ver um extraordinário potencial. Esta motivação, que não é de agora, tem permanecido constante desde a abertura da nossa subsidiária em Portugal há mais de 20 anos. Desde então, vemos o nosso número de colaboradores crescer às centenas, o nosso número de parceiros portugueses incrementar aos milhares. Juntos temos visto o impacto positivo da tecnologia pode ter na sociedade. Na Microsoft, sempre acreditamos que a tecnologia tem potencial de fazer florescer a criatividade e a produtividade, tanto nas pessoas como nas organizações, potenciando a inovação e o crescimento sustentado. É esta a convicção que nos leva a continuar a investir em Portugal, com esta nova sede e o conceito que lhe está subjacente. Desenhamos esta experiência para ser fonte de inspiração, inovação e desenvolvimento e aprendizagem para líderes empresariais, profissionais, TI e consumidores. Acreditamos que a tecnologia que temos para mostrar dará às pessoas e às empresas todas as dimensões de uma importante vantagem competitiva. E a mensagem do Sr. Dr. Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República, inaugurou a nova sede da Microsoft em Portugal. Nas suas palavras, o empenho na realização deste investimento representa a renovação do compromisso da empresa com Portugal, um compromisso que começou há mais de 20 anos com apenas 3 colaboradores. Desde então, a atividade da Microsoft no nosso país pautou-se por um inquestionável contributo para o desenvolvimento do setor das tecnologias da informação, para a modernização do nosso tecido empresarial e da administração pública, num assinalável incentivo à criação de empresas e postos de trabalho qualificado. A filial portuguesa da Microsoft não é apenas mais uma subsidiária de uma grande empresa multinacional. É uma organização que tem construído autonomamente a sua reputação graças ao profissionalismo e à orientação para resultados. Um desempenho de alto nível da parte da empresa é motivo de orgulho, mas também suscita expectativas e cria responsabilidades acrescidas quanto ao futuro. O investimento neste novo espaço que hoje inauguramos é uma aposta nas potencialidades do país e a demonstração de que não há razões para recear o futuro. Este local inovador simboliza a ruptura com os conceitos tradicionais de organização de trabalho e não deixará de surpreender e inspirar todos os quantos nele irão trabalhar. Transparência, fluidez, elegância e eficiência dos conceitos arquitetónicos favorecem a exposição de um conjunto vasto de tecnologias de informação, a sua experimentação e a apreensão das potencialidades. Aqui o futuro acontece ante os nossos olhos. Bem, são das mensagens muito interessantes, eu assim por alto gostei muito delas, mas discordo completamente. Discordo completamente do que não é de... Bem, não é bem discordar completamente. Discordo na sua essência, basicamente. Bem, isto assim à primeira vista parece que é exatamente isto que aqui está, não é? Parece que não há assim muito a acrescentar. A não ser quando vamos analisar um pouco mais o que é a Microsoft, o que é as ferramentas da Microsoft, quais são os serviços que a Microsoft presta e em qualquer investimento, um princípio económico que tem que se analisar o investimento, basicamente é o custo, o gasto que a gente tem num determinado serviço. Isto tem tem um nome. Custo de oportunidade. Em termos económicos chama-se custo de oportunidade, que significa, se eu tenho investimento A, se eu com fazer investimento A gastei 500 euros, digamos, e eu poderia fazer exatamente o mesmo investimento com 300, significa que o meu custo de oportunidade foi de 200, ok? Isto é fácil de entender. Aí o custo de oportunidade é uma métrica que nos ajuda a identificar se um determinado investimento é bom ou se um determinado investimento é mau. Isso vem em qualquer livro de economia.
Portanto, é sobre esse prisma essencialmente que eu gostava também de introduzir aqui o conceito de bom ou mau investimento, porque aqui é-nos dito que a Microsoft é um contributo inquestionável para o desenvolvimento do setor das tecnologias de informação, para a modernização do nosso tecido empresarial e administração pública. Não está em questão se é um contributo para a modernização do tecido empresarial e administração pública. O que está em questão é quanto é que se paga por este contributo, porque se este contributo tem um custo de oportunidade elevado ou tem um custo de oportunidade significativo, portanto, este é um mau investimento. É assim que se analisa o investimento. E como é que a gente analisa custos de oportunidade? Em primeiro lugar, a gente tem que perceber quais são os serviços que são prestados pela Microsoft às empresas portuguesas e ao tecido e à administração pública. Em segundo lugar, temos que verificar se existem alternativas que fazem os mesmos serviços com um custo mais reduzido, daí gerando um custo de oportunidade. E basicamente essencialmente é isto, não é? Analisar o que é os serviços prestados, o que se paga pelos serviços prestados, a existência ou não de alternativas e os respectivos custos ou não das associados às alternativas. Okay? Para auxiliar nesta análise, nós precisamos essencialmente de duas coisas, que é quais são os serviços essencialmente que a Microsoft presta, numa segunda fase, e agora já numa fase mais rápida, analisar os custos desses serviços. A maior parte das pessoas não tem muita noção de qual é a relação em termos de negócios entre Portugal e o Estado português e a Microsoft. Mas para isso a gente pode abrir aqui uma página chamada Despesa Pública, onde a gente tem aqui numa tabela todos os contratos feitos entre o Estado e os respectivos privados. Ok? Portanto, podemos ver ontem, semanalmente, mês e anualmente. Portanto, o total já vai em termos de em 13 bilhões. Anualmente, 756 bilhões. Mensalmente, 62 milhões. Semanalmente, 4 milhões. E só ontem? Alto. Semanalmente 4 milhões e ontem gastou-se 11. Coisa que não está certa. Bem, não interessa. Bem, ontem gastou-se mais que uma semana. Deve ser por ser quinta-feira. A gente pode pesquisar por justos diretos ou pode pesquisar por entidades. Vamos pesquisar por entidade. Microsoft. Esta pesquisa vai-nos dar os contratos feitos entre o Estado português e a Microsoft. Ok? Então, e agora reparem, licenciamento de software Microsoft para as empresas do grupo CTT. Preço. O licenciamento que é? Permissão para uso. 5 milhões de euros. Está a ver? Então, os Correios de Portugal, para poderem ter os computadorzinhos lá com o Windows a funcionar, com o Office e essas tretas todas, vão pagar no total 5 milhões de euros à Microsoft. Portanto, este é o custo de oportunidade que temos, o somatório destes custos todos. Resume então o custo de oportunidade que... Não é o custo de oportunidade. Resume então os encargos totais. E portanto, isso são encargos totais que são acrescidos de licenças anuais. Portanto, este ano gastou-se 4 milhões de euros, mas para o ano vai-se voltar a gastar porque as licenças normalmente são anuais. Ou se isto não for anual é de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. De qualquer maneira, isso é um gasto que é contínuo, está sempre a gastar, porque vai haver sempre licenciamento. E a grande questão é, este tipo de software, este tipo de licenciamento tem que ser necessariamente feito à custa da Microsoft? Não existem alternativas de custo mais reduzido que permitam, por exemplo, poupar aqui
5 milhões de euros na licença de software. Eu não sei se aqui nos dá mais informação. Prazo de execução. Pronto, aqui infelizmente não tem mais informação no que diz respeito à validade das licenças, mas como vocês podem ter noção, uma licença tem implicitamente uma validade, não é? Isto é uma licença, não é uma venda de direitos. Portanto, só para o CTT, Portugal paga à Microsoft 5 milhões de euros de licença. Agora começa a ficar mais claro porque é que realmente a Microsoft também pode investir em Portugal, porque afinal de contas só tem a ganhar com isso. Mas a grande questão é, há retorno deste investimento que se faz. E atenção que isto não é um investimento singular, isto é um investimento contínuo. Para o ano vai existir, ou daqui a 5 anos, ou a 10 anos, não sei o limite da licença, a data limite, mas sei que isto vai-se voltar a repetir. Pode ser eventualmente para o ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas sei que isto vai-se voltar a repetir. Portanto, isto é uma renda que se paga à Microsoft para utilizar um software que foi feito. Mas não tem nada de mais. Se a Microsoft for uma única entidade capaz de prestar serviços, e se a qualidade de serviços for significativa e for realmente um fator discriminante. Agora a questão, e no meu caso particular sou bastante cético, e depois vou dar as razões pelas quais eu sou cético. Estes 5 milhões neste caso, em princípio serão para licenciar o sistema operativo Windows em centenas ou milhares de computadores ao longo de todas as centrais de CTT. Paralelamente a esse Windows, eles também vão ter o Office e também vão ter que ter licenciamento para o Office. Para além disso, podem ter outras ferramentazinhas, bases de dados da Microsoft, algumas linguagens de programação para fazer algumas ferramentas para a administração interna, e portanto tudo isso vai ser abarcado por esse sistema de licenças, que no total só para CTT dá 5 milhões, mas isto não acaba aqui. Nós temos também o segundo, mais licenciamentos, atenção que isto aqui já inclui manutenção, para a REN, para a rede elétrica, e para o Metropolitano de Lisboa. Ora, só os licenciamentos são 700 mil euros para o metro e 2 milhões de euros para a REN. Interessante. Então só aqui é só fazer contas. 4 milhões, mais 2 milhões, mais 700 mil euros. Agora começa-se a ver qual é o verdadeiro interesse da Microsoft. Ninguém está a censurar o interesse deles, é normal, uma empresa tem que dar lucro. Eu estou a censurar o interesse do cabaco. Porque quem analisar isto, quem for minimamente inteligente, sabe que os produtos core da Microsoft são o Windows e o pacote Office. Esses são os dois produtos core, que é o sistema operativo onde se correm as aplicações e um pacote de ferramentas para escritório. Pronto. Só estes dois pacotes têm uma grande percentagem dos licenciamentos que aqui estão. Eventualmente depois, no caso do CTT, da REN, do Metropolitano, também serão incluídos, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento como o Visual Studio. Visual Studio é uma ferramenta que permite desenvolver programas para plataformas Microsoft. O MS SQL, que é uma ferramenta que serve de base de dados. Okay? Portanto, estes produtos são essencialmente aquilo que a Microsoft está a cobrar para o seu uso. Para poder utilizar este conjunto de pacotes, a Microsoft leva 5 milhões, 2 milhões, 700 mil, vamos ver mais, 400 mil para a RTP, mais 400 mil para a RTP. Então, isto é uma mina de ouro, não é? O trabalho fica feito isto para o Instituto Superior de Engenharia de Porto, mais 1000 e tal euros, muito pouco até, é bastante pouco. Pronto. E a questão é, para analisarmos o custo de oportunidade, temos que ver se existem alternativas e qual é o custo associado a essas alternativas. Ok? Então, o objetivo, então, por exemplo, nestas ferramentas que aqui estão, o objetivo é arranjar uma plataforma que permitisse
este conjunto de ferramentas, a título de exemplo. Eu vou só pegar neste conjunto de ferramentas, mas pode-se generalizar para um conjunto de outras ferramentas. Portanto, no caso do Windows, pode ser substituído por uma versão que tem custo zero, que é o Ubuntu. No caso da Microsoft, posso substituir por uma versão que tem custo zero, que é o OpenOffice, que tem o Writer, que é o Word, que tem o Calc, que é o Excel, que tem o Impress, que é o PowerPoint, que tem o Base, que é o Access. Onde é que está? Nem sequer está aqui o Access. Para isso. O Draw e o Math. Pronto. Essencialmente, este package de escritório pode ser substituído por este a custo zero. O Visual Studio, ferramentas de movimento, também pode ser a custo zero, substituído por uma ferramenta chamada Eclipse. Também é custo zero, sem licenciamento. A ferramenta de programação associada e os pacotes e as frameworks podem ser substituídas por frameworks open source. Isso agora é um processo mais detalhado, mas a ideia é a mesma. A ferramenta de base de dados SQL Server pode ser, por exemplo, substituída por uma análoga utilizada por muitas plataformas como a Wikipedia e o Google, entre outros. Como a MySQL. Isto é livre, sem licenças. Bom. Agora as pessoas perguntam assim, pois é, mas tem custos de manutenção, é preciso implementar o software, é preciso todo um trabalho de logística por trás para poder migrar ou poder replicar o trabalho que a Microsoft apresenta nestas arquiteturas. Sim, é verdade. Isso é verdade. Não existem montes de licenciados e de engenheiros disponíveis para fazer o trabalho? O tecido profissional não se alterou nestes últimos anos e não existe essa capacidade. Não é possível, em vez de andar a contratar advogados para fazer a adjudicação direta para resolver problemas que ninguém sabe e injetar lá milhões de euros, a gastar a investir nestas infraestruturas e a eliminar este tipo de dependências. Para mim se calhar é uma ideia plausível. Bom, e é segundo esta perspectiva que eu acho que esta relação entre Estado português e Microsoft é uma relação cancerígena, no sentido em que isto só tem interesse para o parasita instalado, neste caso a Microsoft. Eu entendo a Microsoft e eu acho muito bem que eles façam isso, é do interesse deles, não é do interesse do Estado, nem do interesse dos contribuintes. Pronto, e basicamente é só isso. Gostava, portanto, de sensibilizar as pessoas para saltarem aqui mais vezes nesta página da despesa pública, analisarem e em função disso começar a discernir quais são os verdadeiros interesses, não é? Porque esta mensagem que eu recebi é muito linda, eu gosto muito dela, aliás, dava para pôr num quadro, mas quando se começa a analisar o que está a verdadeira realidade, começa-se a descortinar legítimo, completamente legítimo, o interesse, o verdadeiro interesse. Eu entendo o interesse da Microsoft, acho que eles fazem muitíssimo bem. Se o Estado português é parvo e vai na balela e paga, excelente para eles. Não é excelente para o contribuinte. E o contribuinte, sabendo que existem possibilidades de sistemas alternativos que têm um custo muito mais reduzido e fazem exatamente a mesma coisa, para o contribuinte, eu presumo que isto não seja boas notícias. Relativamente aos empregos que a Microsoft alega, que se alega aqui no e-mail, a dizer a Microsoft dá emprego a muita gente. É verdade, claro que dá. Para fazer este trabalho, mal era se não dava trabalho, se não dava emprego a pessoas. A questão é que este dinheiro que é pago aqui em licenças dava para financiar a implementação de software livre, para ser utilizado pelo Estado de forma livre, de forma a que futuramente não se pagasse mais licenças. A ideia é basicamente esta. Agora, andar a investir na Microsoft para ela criar mais software para nós alugarmos à Microsoft, basicamente é um funcionamento tipo cancro. É dar de comer a uma cobra para ela crescer para nos comer a nós. A ideia é esta. E portanto, eu acho que esta mensagem do senhor Cavaco é excelente
é excelente para a Microsoft. Para mim, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, pelo menos, não é assim tão espetacular. Pronto, e era só isto que eu gostava de deixar aqui como observação. Isto aqui é uma balela. E eu não gosto como cidadão. Eu preferia que o Cavaco deixasse de ser burro. E já que paga a tanta gente para ter aconselhamentos, pelo menos que fossem bons aconselhamentos, ok? E que parasse com este cancro que é manter a Microsoft ligada às plataformas de IT do Estado. Isto é uma merda. E devia acabar. Ok? Pronto, basicamente é só isto.